Bom, vamos iniciar a sequência didática 3, a correção das atividades. Aqui nós temos as habilidades que foram trabalhadas na sequência. A IF35 LP03, que permite, o aluno identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, demonstrando compreensão global. A IF04 LP26, ler e compreender, eu vou fazer um resuminho, tá? Ler e compreender poemas concretos, visuais, digitais ou impressos. A IF35 LP04, que é inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Lembro que eu já falei bastante para vocês sobre a diferença, da questão implícita e explícita de um texto. A IF35 LP05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas. EF35 LP01, ler e compreender silenciosamente em seguida em voz alta. EF35 LP11, ouvir canções, notícias, entrevistas, poemas e outros textos orais. A IF35 LP23, apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, diferentes, sua sonoridade, estrutura. EF35 LP23. A IF04 LP25A, planejar e produzir poemas concretos, que são visuais. E EF04 LP25B, revisar e editar poemas concretos. Ok? Lembrando que eu estou com o livro do professor, então demora um pouquinho para aparecer. Vamos lá, sequência didática 3, ler, escutar e escrever poemas concretos. Primeiro, ele traz 4 textos diferentes, certo? Então, nós temos uma quadrinha, nós temos a cantiga popular, trava-língua e parlenda. Vocês deveriam fazer a leitura em voz alta, certo? Podia ser inclusive para a família, olha que legal. E prestar atenção ao ler nas rimas, na sonoridade, na estrutura, na observação do como está descrito, esse poema e, obviamente, no assunto. Aliás, não só no poema, mas em todos os textos, nas cantigas, nas parlendas, trava-línguas e quadrinhas. Depois, na questão 2, âmbito pessoal, em sua opinião, qual será o assunto do poema? Você acha que todo poema fala de amor? Você gostou de ler poemas? Por quê? Você já leu algum livro com poemas? Qual? São respostas pessoais. Agora, vamos ler o poema e pensar sobre nossas hipóteses, quer dizer, sobre as hipóteses que vocês levantaram após fazer a leitura e responder as questões acima. Poema Enamorados, de Manuel Bandeira. Lembrando que ele não termina nessa página, tá? Ele termina na página seguinte. E depois vocês tinham um quadrinho para vocês responderem sobre o que sabemos sobre poemas. O que você sabe sobre poemas. Lembrando que as atividades de âmbito coletivo, elas foram transferidas, adaptadas para o individual. Então, você podia fazer uma lista e contar um pouquinho do que você sabe sobre esse gênero poemas. Ok? 3. Agora, vocês lerão o poema Rio, do escritor Rodrigo Fries Gonzato, publicado no livro Abri o Livro, na presença de todos. Olha só como é que está escrito. Nós temos a palavrinha rio aqui, Rio. Você chorando e água faltando no mundo. Simples, pequeno, e a impressão que dá é que o rio vem aqui e muda o curso. Esse, pelo menos, foi o que eu observei, O que vocês perceberam nesse texto? Bom, o que nós esperamos que vocês tenham observado?
que vocês tenham percebido que o poema não está organizado em versos, que vocês provavelmente não usaram essa palavra regulares, mas pelo menos tradicional, que ele está escrito de uma forma diferente, porque é bem tranquila essa observação. O que acharam desse poema? Resposta pessoal. Qual a semelhança e a diferença entre poema e o que leram anteriormente? Entre esse poema e o que leram anteriormente. Os poemas apresentam uma maneira única de dizer o que se quer dizer, utilizando-se de uma linguagem única. A grande diferença está na diagramação. Olha só, essa palavrinha tem que ficar bem guardadinha com vocês. Diagramação. Os poemas tradicionais aparecem em verso, enquanto os poemas concretos, visuais, têm uma preocupação com a forma como serão apresentados. Então, no meu poema tradicional, eu vou escrever daquela forma que normalmente nós aprendemos, por estrofes, com versos, pode ter rima ou não, mas ele vai usar uma linguagem própria. No caso do poema concreto, também, só que normalmente ele é curto, ele é pequeno. São colocadas palavras, chaves, construídas, em uma diagramação diferente, porque ele é visual, ok? Escutando e apreciando poemas. Aqui nós temos as sugestões de alguns sites, tá certo? Que vocês poderiam estar buscando para fazer essa atividade. Eu não coloquei a princípio, porque vocês precisam aprender a pesquisar, Mas eu vou colocar na correção. Anotem o título do poema, o nome do autor ou da autora e escrevam um comentário sobre o poema para depois compartilharem com seus colegas. No caso, esse compartilhamento vocês sabem. Tirem a foto, mandem para o e-mail da professora, depois a gente verifica o melhor momento para fazer esse compartilhamento, certo? Agora, se me perguntarem que poema, aqueles lá dos sites que foram sugeridos, tá? Lá dos links que foram sugeridos do YouTube, inclusive. Então, nós temos aí um quadrinho para vocês responderem. Vou subir. Aliás, vou descer aqui só um pouquinho, pra gente pegar esse aqui, ó. Pôr do Sol, do Fábio Bahia. Então, poema. Vamos supor que eu já consegui assistir, achei muito, muito interessante. Então, eu coloquei lá, poema, qual é o título? Pôr do Sol. Autor, Fábio Bahia. Comentários. Você gostou ou você não gostou? Você achou interessante ou você não achou interessante? Você ouviu a sonoridade? Você quer falar alguma coisa sobre a sonoridade do poema? Aulas 5 e 6, aprofundando o conhecimento sobre poemas concretos. Então, leitura da mini biografia. Olha só quem é o Fábio Bahia. Após a leitura, respondendo. Leiam. Eles colocaram o primeiro poema, mas na verdade já tinham outros lá, Mas a gente não vai contar para eles. Leiam o poema selecionado para esse estudo nesse momento dessa atividade. Nós temos uma placa com uma forma geométrica, certo? E dentro dessa placa nós temos a escrita, e essa escrita ela está dando a ideia de uma outra forma. E ela tem uma seta que está indicando alguma coisa. Se não é o fim, recomece. Uma frase que é de um poema concreto. Como as palavras estão escritas no poema? As palavras estão dispostas em formato que lembra um círculo. Qual a intenção do autor ao dispor as palavras dessa forma? Ao escrever dessa forma, quando termina o texto, ele começa de novo, dando a ideia de continuidade e repetição. É a ideia que o círculo nos dá. Que relação podemos fazer entre o que está escrito na imagem e a forma como as palavras estão dispostas?
A mensagem do poema é recomeçar. Tente de novo. Por isso, da maneira como o texto está disposto, o leitor relê a mensagem novamente, procurando novos recomeços, se não é o fim. Ou seja, quando você lê um poema concreto, você também observa o visual e automaticamente, nesse caso, você recomeça a leitura da frase, ou seja, recomeça sempre. A maneira como o texto está escrito amplia sua compreensão? O que nós esperamos? Esperamos que vocês digam sim, que a intenção do autor, ao escrever dessa forma, é fazer com que o leitor perceba a possibilidade de recomeçar. Então, se você escreveu algo parecido, parabéns. Se não, por gentileza, parabéns também pela participação, mas corrija. Leia outro poema concreto de Fábio Bahia e construa com seus colegas um quadro sobre o que podemos nele observar. Sobre boa música. Nós temos aí, é pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Olha que bonito. E está descrito em uma forma musical. Quadro de característica dos poemas concretos. Acredito que todo mundo agora consiga escrever nesse quadro o que você sabe, o que você aprendeu sobre os poemas concretos. É só fazer uma lista, vai ficar super fácil. Batendo foto, mandando para a professora, ou quem não conseguir mandar por e-mail, não é para mandar pelo WhatsApp, espero presencial para a professora poder corrigir. Aula 7. Lendo e compondo poemas concretos. Vamos lá. Aqui eu fiz também umas adaptações para ser um pouquinho mais rápido, mais prazeroso para vocês. Vamos lá. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a de uma vez do seu caminho. Certo? Aqui nós temos todas as palavrinhas que estão aqui nos 2 versos do poema. Vocês devem recortar as palavrinhas? Não, porque senão você vai recortar o seu livro, você recorta a sua janela para o conhecimento. Então, você vai pegar as palavras, escrever em uma folha separada, recortar as palavrinhas, voltar aqui no livro e colar, olha só, no espaço que tem aqui, certo? Formando algo. Por que eu estou dizendo algo? Porque você, só você, de forma pessoal, qual a ideia que esse poema, que essas palavras dão a você? Tente construir um poema concreto, visual, com essas palavras. Agora, se você achar que aqui é muito pequeno, você pode fazer numa outra folha, sem problema nenhum. Como é pessoal, olha a foto, hein? No e-mail. Agora, vamos ler o poema original. Você fez o seu e vai fazer a comparação. O Fábio Bahia colocou dessa forma. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a de uma vez do seu caminho. Olha só. Ele já começa aqui e vem na forma de uma espiral, que na verdade dá a ideia de um redemoinho. E parece que vai aqui também, ó, vai afunilando e vai acabando até o ponto final. O que vocês conseguem perceber de diferenças entre ver apenas o texto, ou seja, vocês viram os versos, e leram, né, o poema com a composição visual dele. Que esperamos que vocês tenham dito. Que vocês perceberam o formato do redemoinho pelas palavras, até fazendo de repente uma comparação com a mentira. Além disso, expressando que a mentira é como algo que vai se apertando, até não sair mais, até não ter mais saída. E o tamanho da letra também aparenta estar diminuindo, conforme vai chegando ao centro do redemoinho. Se você não observou tudo isso, tudo bem.
mas alguma coisa você deve ter observado. A composição do autor ficou parecida com a de vocês? Sim ou não e por quê? Essa é pessoal. O poema ganhou novo significado quando você viu a composição? E agora? Será que para você acha que ele tem um significado diferente? Então responde lá que é pessoal também. Aula 8, planejando a escrita de um poema concreto. Primeira coisa, fazer a leitura em voz alta. Nós temos O Elefantinho, de Vinícius de Moraes, As Borboletas, também de Vinícius de Moraes, Tanta Tinta, Cecília Meirelles, Enchente, também de Cecília Meirelles, No Meio do Caminho, Carlos Drummond de Andrade, A Porta, Vinícius de Moraes. Leitura bonita, leia em frente ao espelho, leia para a mãe, para o pai, até para o gato. Leia para o cachorrinho, leia para você mesmo, mas leia em voz alta, solte a sua voz. Planejando o poema. Depois que você leu, provavelmente você deve ter gostado mais de um do que do outro. Então você no caso, né, deveria ter escolhido, que agora é correção, deveria ter escolhido um desses poemas que serve de inspiração para você fazer o seu poema. E preencher o autor do poema, o assunto principal, os elementos que você supostamente já usou para fazer o seu poema concreto, como que ficou a organização do seu poema, como que ele vai ser apresentado. Bom, isso aí é comigo. Aí, nesse caso, a apresentação vai ser feita lá no grupo, porém, a foto para o e-mail da professora. Aula 9, escrevendo um poema. Faça seu poema aqui. Está vendo? Não precisa ser longo. Mas se por um acaso você achar que não dá, faça numa folha à parte, mas identifique a atividade. Aula 10. Compondo poemas concretos. Agora, mão na massa de novo. Antes da atividade, assistam ao vídeo Como Fazer um Caligrama, disponível no canal Baú da Leitura. E nós temos aí o endereço eletrônico, né? Bom, você escolheu o seu poema, você já fez o seu poema, você já pensou no seu poema e agora você vai pensar em uma forma concreta para ele. Como que você vai encaixar? Ah, mas professora, eu acho muito difícil fazer um na forma de borboleta. Ah, numa forma de ampulheta. Ah, numa forma de elefante. Então, escolha uma outra forma que você se adeque melhor para fazer o seu poema concreto. Estou muito curiosa para ver o poema de vocês. E assim, nós vamos encerrando, porque essa atividade já está, digamos assim, junta com a anterior, né? Então, você escolheu o seu poema, você escolheu o seu desenho, digamos assim, a sua silhueta, e você vai montar o seu poema concreto. No próximo vídeo, nós vamos para a próxima sequência, que é a sequência didática 4, para fazer a correção. Até mais!